Olá, para os que ainda não me conhecem, sou Jorge Bateira, economista, e estou aqui para partilhar convosco o meu ponto de vista sobre a crise, evidentemente na perspectiva da economia política. Para além do Facebook, também podem ver os meus snacks de economia política no YouTube e sem o jargão do economês. Vou falar-vos um pouco mais sobre a questão da dívida pública, porque, em meu entender, é o medo da dívida que explica a falta de recursos com que os profissionais de saúde pública se confrontam nos últimos meses. E é também isso que explica a insuficiência dos apoios do governo. Confesso que me custa muito ver tanta subserviência à doutrina neoliberal da União Europeia. Vejamos então. É natural que muitos portugueses não saibam que, antes de termos abdicado da soberania monetária e orçamental, a dívida pública do país andava sempre abaixo dos 60% do produto interno bruto. Aliás, no ano da criação do euro, em 1999, a nossa dívida era de 55%. Só depois da moeda única é que o peso da nossa dívida pública subiu significativamente. E porquê? Bom, tendo ficado sem política orçamental para estimular a economia, estando o país integrado num mercado que alargou a leste, que abriu à China e a outros países com salários muito mais baixos, e também com a valorização do euro estimulando importações de fora da zona, a partir daí o país passou a ter um crescimento medíocre. Portanto, desde a adesão ao euro, mesmo com déficits contidos, o peso da dívida foi subindo. Progressivamente, é claro, porque o crescimento era baixo. Ainda assim, quando a grande crise financeira de 2008 chegou à Europa, a nossa dívida andava pelos 75%. Nem os economistas do neoliberalismo ousariam dizer que havia aqui um problema de dívida pública. Porém, em 2011, ou seja, 3 anos depois, o ano em que fomos trucidados pela União Europeia com um programa de austeridade cruel, a dívida pública já era de 115%. Esta austeridade podia ter sido evitada, mas esse não é hoje o assunto que quero tratar. Passo adiante e apenas pergunto: o que é que aconteceu em apenas 3 anos para que o peso da dívida saltasse 40 pontos percentuais? 40 pontos percentuais. Que razões? Primeiro, com a recessão internacional veio o desemprego e o aumento da despesa com os correspondentes subsídios. Ao mesmo tempo, diminuiu a receita fiscal. Portanto, mais despesa e menos receita. Gerou-se um déficit automático e, portanto, um aumento da dívida, sem que o governo tenha tomado qualquer decisão. É o que os economistas chamam os estabilizadores automáticos a funcionar. Agora imaginem o que seriam as crises sem subsídios de desemprego. Segundo ponto. Perante a dimensão da crise, em novembro de 2008, a União Europeia decidiu que todos os países deveriam investir muito para evitar uma nova grande depressão como a dos anos 30 do século passado. O programa de reabilitação das escolas públicas, em Portugal, fez parte deste esforço de investimento, sem o qual o desemprego teria sido muito maior em 2009 e 2010. Aqui sim, aqui houve política orçamental deliberada. Foi chamado momento keynesiano da União Europeia. Mas, infelizmente, só durou 1 ano. Terceira razão. Os resgates dos bancos que faliram com a crise financeira, obrigando o Estado a aumentar a dívida pública. Nesta data ainda não entrou o BES, que, com muita cumplicidade do Banco de Portugal, conseguiu disfarçar a crise durante mais tempo. Temos, portanto, aqui 3 razões que levaram a um aumento da dívida pública em 40 pontos percentuais.
entre 2008 e 2011. Então, observemos um pouco mais de perto os números dos 2 anos anteriores à vinda da Troika. Em 2009 e 2010, os déficits foram realmente elevados. Andaram entre os 10% e 11%. Mas acontece que apenas uma parte pequena desses déficits resultou de uma decisão de política orçamental. Foi a tal parte correspondente à iniciativa da União Europeia e, bem, com uma ajuda desses déficits elevados, a economia passou de uma recessão de menos 3% em 2009 para um crescimento de quase 2% em 2010. Eu repito, em 2009, menos 3% de PIB. Em 2010, mais 2% de PIB. Por ajuda desses déficits. Reparem, com esses déficits, o peso da dívida entre 2009 e 2010, de facto, aumentou 12,4 pontos percentuais. Passou de 87,8 para 100,2. Agora vejamos o que é que aconteceu com a política de austeridade imposta pela União Europeia nos anos de 2011 e 2012. Cortaram rendimentos do trabalho, cortaram pensões, cortaram investimento público, etc, etc. Realmente os déficits baixaram. Mas não tanto como esperavam o governo, a Troika e os yes men da comunicação social, os yes men da austeridade. Dos 10, 11% de déficit anteriores, passou-se para 8, 6% de déficit. Baixou de facto. E por que tão pouca redução depois de tanta austeridade selvagem? A resposta é simples, porque o produto, o denominador da fração, baixou. E baixou muito. Cortar despesa pública significa retirar dinheiro da economia. A austeridade provocou, então, uma recessão de quase 2% em 2011, agravada para 4% em 2012. Uma recessão fortíssima em 2011 e em 2012, provocada pela austeridade. Foi uma agressão brutal às condições de vida de grande parte da população, sobretudo aos de baixo. E quanto à dívida? Entre 2011 e 2012, subiu 14,6 pontos percentuais, quando antes o aumento tinha sido de 12,4. Concluindo, a austeridade agravou o peso da dívida, ao mesmo tempo que lançou milhares de pessoas no desemprego. Para fazer descer o peso da dívida pública, afinal, tem de haver crescimento económico e uma política orçamental com os seus déficits pode ajudar a economia a arrancar.